a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa, que Oxalá abençoe. Desejo para você que está aí nos acompanhando nesse momento, aonde você estiver, que a luz divina possa chegar até você e que Oxalá te abençoe abundantemente. Continue conosco. Vamos lá. Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela aprovação, dai luz àqueles que procuram a verdade e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós.
como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. Queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja. Deus Pai, Criador de todas as coisas, nós os agradecemos imensamente pela grande oportunidade de hoje, desta noite, deste momento sagrado, e que possamos embebedar a nossa alma de aprendizado, matar a sede interior de cada um de nós. E assim pedimos que nosso amado irmão Bezerra esteja conosco, com a sua falange do bem, da caridade, dos benfeitores, consoladores e doutrinadores. Que assim seja. A cura da mulher hemorroíça. Evangelho segundo Lucas, capítulo 8, versículos de 43 a 48. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda de seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: Alguém tocou em mim. Eu sei que de mim saiu poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse: Filha, a sua fé a curou. Vá em paz. Que assim seja. Nosso evangelho de hoje é mais um daqueles que alguém pode dizer: mas pai, nós já não estudamos esse evangelho? Já, nós estudamos. E nós não esgotamos tudo que há nele? Não, não esgotamos. Eu disse na última semana que a palavra que Deus traz, ela é sempre inovadora. Ela é sempre atuante. Parece que ela foi escrita ontem à noite. Fresquinha, né? E aí você fala: puxa, isso aí, esse estudo é para mim. Quando chega no final do estudo, que eu abraço as pessoas, que eu cumprimento, ou quando eu chego em casa, que eu olho meu celular, ou no dia seguinte, sempre tem alguém ou alguns me mandando: pai, o estudo de ontem foi para mim. Um dia alguém me falou: pai, eu recebi a resposta que eu estava precisando, sabe? Então, qual é o grande segredo? É nós prestarmos atenção nos sinais. Preste atenção nos sinais. De um jeito ou do outro, Deus falará com você. Mas é necessário que nós estejamos atentos, que nós sejamos sensíveis, que nós não sejamos resistentes, né? Essa história de hoje fala que estava ali certa mulher que havia 12 anos, ou seja, já fazia 12 anos sofrendo de uma hemorragia, né? Então essa mulher, ela sofria de uma hemorragia já por 12 anos. Há 12 anos essa mulher vertia sangue.
Há de se lembrar que nós estamos em 2023, né? Mas, naquela época, olha como era tamanho desconhecimento e ignorância. Naquela época, ou seja, um pouquinho mais de 2000 anos atrás, as mulheres, quando elas estavam no período do ciclo menstrual, elas eram consideradas impuras. Olha o desconhecimento daquele povo. Então, elas eram consideradas impuras durante o ciclo. Nada podiam fazer, podiam tocar, não chegar perto das pessoas, sem contar que é algo natural para todas as mulheres, não é? Você imagina essa, então, que viveu com hemorragia durante 12 anos. O que será que ela era considerada? Além de ser considerada impura, ela era considerada pecadora. Veja se tem cabimento uma coisa dessa. Algo tão natural do ser humano, da mulher, e veja que consciência que tinha aquele povo. Imagine então o que será que sofrera essa mulher que por 12 anos vertia sangue, tinha a sua hemorragia. Por isso que o Evangelho chama ela de hemorroíça, né? Aquela que tinha hemorragia constante, né? Sofrendo de uma hemorragia e já tinha gastado tudo com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. A pergunta número 1. Podemos dizer que essa mulher estava doente? Podemos dizer que ela estava doente? Sim, né? Porque não é normal uma pessoa ficar 12 anos consecutivamente com hemorragia. Dentro desse quadro, nós podemos dizer que ela já estava para lá de anêmica? Obviamente, né? Então, e podemos dizer então, que aqui nesse evangelho não fala, mas Marcos fala, Mateus também fala, que ela foi em meio à multidão, onde estava o mestre, se arrastando. Então ela estava também fraca ou enfraquecida. Essa mulher estava fraca ou enfraquecida. E quando ela consegue tocar, qual que era a ideia dela? Era apenas tocar. Isso, e tocar nas vestes deles, na roupa dele. Alguns evangelhos trazem a palavra como manto, no manto do mestre, né? Mas tocar nas vestes dele, na roupa dele, no manto dele. E olha que interessante, semana passada nós falamos dos 10 leprosos que foram curados durante o caminho, né? Quando ele falou, pode ir e procure o sacerdote, já mostra para o sacerdote. E aí no meio do caminho, ao longo do caminho, né? Eles foram curados. Essa aqui é diferente. Olha que situação diferente. Veja quantas situações de fé nós temos. Uma é o escandaloso do cego Bartimeu, que entra em meio à multidão gritando, Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim. E o povo, quieta, o mestre está curando. E aí o mestre fala, não, deixa que ele se achegue, né? A outra foram os 10 leprosos que procuraram o mestre viu aqueles homens, e nesta aqui, o mestre não a viu, não é? Olha quantos tipos e classificações de fé. Ele não a viu, mas dentro dela ela tinha certeza que se pelo menos ela tocasse nas vestes dele, ela seria curada. É uma fé mais linda que a outra. São vários modelos de fé, né? Ele nem precisa saber. Tipo assim, né? Se eu pelo menos consegui
tocar nas vestes dele, eu sei que eu já vou ser curado. O que será que esse homem irradiava? Que tamanho, que comprimento era a aura desse homem? Imagine. Que poder de luz, de cura e de mudança tinha esse homem? Que fluido energético ou que irradiação fluídica tinha esse homem? Vamos parar para pensar. Imagine que fluido tinha o mestre. Para que só encostando as mãos nas vestes dele, ela já... E ela se sentiu imediatamente curada, né? Então ele fala, ela chegou por detrás dele, tocou na borda, ali na barra, ali embaixo, na borda do seu manto, e imediatamente cessou a hemorragia dela. Pai, para as coisas acontecerem na minha vida, depende mais de quem? Depende do Criador ou depende mais de mim? Pergunta número 1. Se eu falar que é do Criador, aí vocês vão dizer, mas ele nem a viu, né? O mestre nem a viu. Se eu disser que depende mais de você, onde que eu encaixo o Criador? Eu encaixo o Criador na permissão. Eu encaixo o Criador no consentimento, na aprovação. Eu encaixo o Criador na chancela. Eu encaixo o Criador naquele que vira e diz, está tudo bem, meu filho. Vai em busca. Então, olha, em nenhum momento, a princípio, ele não a viu. Mas ela tinha o que suficiente? Ela tinha fé, não é? São todos os atributos que a gente vem vendo, um evangelho atrás do outro. Ela tinha fé. A fé não precisava... Olha, a nossa fé muitas vezes está condicionada a provas, né? É ou não é? A gente quer prova, né? A gente quer prova. E se não tiver prova, muitas vezes a nossa fé vai por água abaixo. E aí era um ensaio de fé, um projeto de fé, mas não era fé, né? Essa mulher não. Ela não queria ela nem exigiu e nem queria falar com ele. Ela queria apenas passar as mãos nas vestes dele. Então, a fé, muitas vezes, ela pode acontecer de forma invisível. Mesmo porque fé é acreditar naquilo que não se vê, né? Por que eu falo de forma invisível? Porque ela não queria ser mostrada, ela não queria aparecer, ela não queria nem que ele soubesse. Mas quando ela toca nas vestes do mestre, o que acontece? Ela é curada. E sai dele uma grande virtude, como ele fala, uma grande energia, uma grande irradiação, uma grande porção de fluido, sai dele, avança sobre aquela mulher e ela é plenamente curada. Olha, e os discípulos que estavam juntos, os apóstolos, né? Quando ele fala, alguém me tocou. Gente, vocês imaginam, numa multidão, né? Sei lá quantas mil pessoas, todo mundo apertando, comprimindo, querendo chegar, querendo tocar, querendo falar com ele, e ele sentia, alguém me tocou. Então, o toque dessa mulher foi um toque diferente, né? Não foi um toque qualquer. O toque dessa mulher foi um toque diferente. Ou seja, aquele que tem fé, até o toque é diferente.
Aquele que tem sede, até a busca é diferente. Aquele que deseja é diferente. E quando ele foi tocado, ela foi curada. Olha quanta coisa. E ao mesmo tempo ele fala, alguém me tocou. Como que o mestre percebe as nossas necessidades? Como será que Deus percebe as nossas necessidades? Se nós... O que ela fez com ele? O que ela fez, essa mulher, encostando na borda do manto dele? Ela se conectou. Entende isso? Ela se conectou. Ela se ligou a ele. Ou seja, para que nós sejamos diariamente curados, ainda que nos sintamos doentes, pode ser da mente, pode ser do corpo físico, ainda que nos sintamos anêmicos, até mesmo na nossa fé, ainda que nos sintamos enfraquecidos diante da vida, diante dos supostos gigantes, dos desafios, ainda que seja se arrastando, nós precisamos estabelecer a conexão, que é 1000 vezes mais forte que o 220 volts. É uma conexão poderosíssima que nós precisamos buscar a cada dia. Muitas vezes, durante a vida, nós ficamos anêmicos. Diante do que a gente está enfrentando, a gente fica fraco. Diante do que a gente está enfrentando, a gente fica doente. Muitas pessoas até falam, se continuar desse jeito eu vou adoecer, eu não aguento mais. É ou não é? E adoecem. Só que a doença, essa mulher já tinha gastado tudo. A doença, muitas vezes, ela é do corpo físico, não é? E muitas vezes, ela é da alma, ou seja, do espiritual. Ora, se essa mulher já tinha gastado tudo que tinha, como os muitos até hoje, e nada se resolve, minha gente. Todos os médicos que ela pôde buscar e pagar, e nada se resolveu, o que lhe resta? Uma doença espiritual. É ou não é? Uma doença espiritual. Essa doença espiritual pode ter sido adquirida por aqui, por uma mente doente, né? Essa doença espiritual pode ter sido adquirida de outra forma, mas é a vida falando, fulano, acorda, seu problema é espiritual. Fulano, acorda, dá de beber para o seu espírito, para a sua alma. Fulano, acorda, alimenta a tua alma. Almoçar, todo mundo almoça. Tomar café da manhã, todo mundo toma. Banho, todo mundo toma. Jantar, todo mundo janta. E que horas que a humanidade alimenta a sua alma? Que horas que o século 21 alimenta a sua alma? O seu espírito? Que horas que a gente se nutre de luz, de força, de coragem, de bom ânimo, de paz interna? Porque é um banquete. Você chegar num banquete e ter luz, paz, coragem, entusiasmo, bênção, é outro banquete. Mas esse é para a alma. E muitas vezes nós corremos atrás de tudo, só não corremos atrás do alimento espiritual. E sem ele, nós caímos. Sem ele, nós enfraquecemos. E essa mulher, quando ela se conecta, ou seja, para cada um de nós, quando nós nos conectamos à fonte, que é o Mestre,
a gente restabelece a energia. A gente passa a funcionar. A gente passa a ser iluminado. A gente passa a sentir a paz. A gente aquieta o coração. A gente passa a ver a vida com outros olhos. Entende isso? Então, há muitas pessoas, né? Como é que é? Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Há muitas pessoas desfilando nos shoppings, nas lojas, desfilando com as suas vaidades, seja onde for, mas estão tão vazias. Há tantas pessoas desfilando diante da vida, se exibindo com situações, mas estão tão vazias. E ela nem sabe o poder energético de fé espiritual que aquele que busca carrega. Outro dia me falaram aqui, e eu falei para a pessoa, eu já ouvi isso. A pessoa falou para a outra, ai, você está sempre bem, né? Né? Que expressão mais ridícula, não é? Tipo assim, está incomodando, né? A tua felicidade incomoda muitos, entenda isso. Ai, você está sempre bem, né? Você não tem problema? E aí eu caio naquela que eu sempre falo, né? Quando você resolve o problema com o cachorro, parece problema com a mãe. Quando você resolve com a mãe, parece com a doença. Resolve a doença, parece o filho. Resolve o filho, parece a esposa. Resolve a esposa, parece a sogra. Resolve a sogra, parece a dívida. Resolve a dívida, parece um problema no trabalho. Problema todo mundo tem, até o Frankenstein, né? Não é? Problema todo mundo tem, até o Frankenstein. Mas é o jeito de lidar, é o jeito de encarar, é a força interior, é a paz que a gente busca, é onde a gente abastece, onde a gente nutre, onde você vai e chora e fala, Senhor, me mantenha de pé, eu preciso ficar de pé. E nesse século 21, as pessoas não têm buscado. São pouquíssimas as pessoas que têm buscado. Esse mundo só não está mais trevoso e mais escuro. Esse mundo não está mais perturbado, porque ainda pessoas que buscam a luz espiritual, que buscam Deus em um ou em outro segmento. Há pessoas que ainda se conectam. Então, esse evangelho vem dizer que, primeiro, seja qual for a hemorragia interior de cada um de nós, nós precisamos buscar. Nossa, 12 anos e ela não se entregou. 12 anos e ela não desistiu. A gente desiste por muito menos tempo, não é? O quê? Um mês? Imagina. 12 anos. 12 anos. Vertendo sangue. Sendo mal encarada pela sociedade, porque era considerada impura, imunda, pecadora. E não é só a questão da autoestima que é ferida nesse momento. É a questão de participar da vida como um todo, de ir nos lugares, né, de fazer o que tem que fazer, ou de poder ir para o trabalho. Essa mulher estava impedida de tudo, limitada. O mundo dela reduziu a pó. Então, que nós consigamos, nesse evangelho aqui, entender que nós precisamos nos conectar. E essa mulher tinha uma doença física ou uma doença espiritual? Espiritual. E aí eu pergunto, para que o nosso espírito não adoeça, não enfraqueça, nós temos tomado as vitaminas, as medidas, o alimento certo? Tem muitos por aí
que estão com a alma sedenta. Estão com a alma sedenta de uma palavra, de um aconchego, de uma luz, de um ponto de luz que fosse para dar uma direção para as suas vidas. Tem muitos aí fazendo besteira com a própria vida, reduzindo a vida a pó, por não achar o alimento, por estar tão sedento, enlouquecido, que nem sabe o que está buscando. Eu não sei, me falta uma coisa, mas eu não consigo saber o que é. Sabe aquela gestante que está com vontade de comer um negócio, mas não sabe o que? A humanidade tem isso. Tem uma vontade aqui dentro, sente um negócio que não sabe nem que nome dá. Não sabe se é angústia, se é medo, se é desespero, se é... eu não sei, é um negócio assim. Se eu pudesse, eu saia pelo mundo sem rumo, sem olhar para trás. Nem eu saberia onde eu iria. Onde você vai? Não sei, nem eu sei, estou indo. A humanidade vive assim, uma boa parcela. Por quê? Suas almas estão sedentas, estão anêmicas, estão fracas, estão adoecidas. Pai, então quer dizer que a gente nunca se cansa? Cansa! Mas quem cansa, descansa. Descansou, volta para a luta. Entendeu? Cansa sim. Porque a batalha não é fácil. Mas quem cansa, descansa. Descansou, volta para a luta. Então quer dizer... Não, vai lá, chora. Senta aqui, isso. Chora. Quer um paninho, uma toalhinha? Toma, chora. Cachorro, chora aí. Já, tá bom já, né? Então pronto, agora vai lá, lava o rosto e vamos para a luta. Vamos. O mundo não para, a vida não para, o sol continua saindo, a lua está lá, as estrelas estão ali, os pássaros estão cantando, a hora está passando, a vida não para que a gente fique no muro de lamentações uma vida toda. A vida não parou para essa mulher. O mestre não parou. Ele foi passando. Só quando ele se sentiu tocado, alguém me tocou aqui. Então, talvez a palavra de hoje, para cada um de nós, além de prestar atenção nos sinais, é nós cuidarmos da nossa alma. Cuide da sua alma. Cuide do lado de dentro. Tome as suas vitaminas espirituais, as suas energias espirituais. Se restabeleça, busque, se conecte com o Mestre. Pode ser na pontinha da barra das vestes dele, da borda, como diz o texto. Mas busque um pouquinho a cada dia. Quando foi que você fez a sua última oração? Quando foi que você falou com Deus, Senhor, eu estou tão agradecido. Nossa, eu tive um dia hoje que, olha, gratidão, viu, Senhor? Eu só queria te agradecer. Quando? Qual manhã dessas foi? Ou quantos anos faz que algum de nós pôs os pés no chão, saiu da cama, pôs os pés no chão e disse, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua luz, por poder levantar, por poder começar um novo dia, por poder ter um trabalho para ir, para ganhar o meu pão, ainda que eu acho que o meu salário não seja suficiente. Mas eu tenho gratidão, Senhor. Sabe essas minuciosas coisas que nós precisamos fazer e sermos gratos. Porque há muitas pessoas que chegam no campo de auxílio espiritual, como essa casa, já se arrastando, já vertendo sangue, já quando todas as suas energias já foram sugadas, já foram devastadas. Chegam aqui para nós um bagaço humano, numa esvaziez espiritual tamanha
e cheia de perturbações espirituais. Isso aí já está quase na fase terminal, e a espiritualidade vem e tira o que tem que tirar, e vem com a outra mão e coloca o que tem que colocar, e quando a pessoa sai, até o semblante dela, não é? Está diferente. Devolveu até o brilho nos olhos. Quando não, eu recebo uma ligação. O senhor acredita que ontem, depois que ela chegou em casa, ela até comeu? Fazia 10 dias, fazia uma semana que ela não comia. Pediu para me pôr comida e repetiu. Quantas vezes eu não ouvi isso? Muitas vezes aquela doença não é física, ela é espiritual. Porque tudo começa no campo espiritual. Então, que nós possamos cuidar do corpo físico, mas também cuidarmos do nosso corpo espiritual, da nossa alma, que é uma das coisas que a humanidade menos tem feito. Nossa, você vai lá de novo, você já não foi essa semana? Eu mesmo, hoje falaram para mim, nós vamos... Não vou falar o nome do estabelecimento. Nós vamos em tal lugar hoje que vai ter um cover, um tributo. Não, hoje não, amanhã, né? Acho que é amanhã. É hoje? Vamos! Aí eu falei, não, eu tenho compromisso. Tenho um compromisso religioso. Mas todo dia você não vive. Você precisa viver. Mas eu sei, e vou falar a palavra que na hora que a água bater na bunda, lá é aqui que ela vai procurar. E eu quero estar com a energia supimpa, vibrante, para acolher. Hoje você está lá, né? Hoje você está lá, né? Eu estou aqui. Não, ela vai falar. Hoje você está lá no centro, né? Isso, ela vai falar. Você está lá hoje? Você abre hoje? Vocês atendem hoje? Tá. Atendo. Pode ser. Pode ser. Não, pode ser, eu vou. Né? Então é isso que nós precisamos entender. É necessário, tal feita essa mulher, que há 12 anos tinha essa hemorragia. É necessário que nós façamos a conexão. Que nós, olha, e veja só, ela foi se arrastando em meio a uma multidão. Para fechar esse evangelho, eu faço a pergunta: qual é o sacrifício? Qual é a força de vontade? Qual é a força de busca que você coloca nas coisas que você deseja? Essa mulher poderia dizer, eu não consigo chegar até lá. Eu estou doente. Sabe aquelas pessoas que vivem se vitimizando e que eu tenho nojo de quem vive se vitimizando? Vive se colocando na situação de coitadinho, de coitadinha, para que todo mundo tenha dó. Vamos parar de palhaçada, né? A vida é muito mais que isso. A vida exige muito mais de cada um de nós. Pare de se vitimizar, ainda que seja arrastando. A gente precisa chegar lá. Ainda que seja arrastando, a gente precisa ser curado. Eu preciso ser curado. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, todos nós precisamos ser curados. Não é possível que nós sejamos perfeitos. Há de ter algo em mim que eu preciso ser curado. Há de ter algo em você, nele, nela, que precisa ser curado. Então, esqueça o cansaço, esqueça o aperto das horas e vá em busca. Vá em busca. Nem que seja para você tocar apenas na barra das vestes, na borda, mas vá. E ele termina esse evangelho de uma maneira brilhante, né? Ela, depois de tudo isso, vendo que não passou despercebida,
Veio tremendo, olha só, hein? Gente, essa mulher poderia naquele momento ser apedrejada. Até a morte. Veio tremendo, ou seja, situação de medo e ao mesmo tempo uma situação de agradecida, né? Que até ela estava encantada. Prostou-se, se jogou nos pés dele, do mestre, e na presença de todo o povo, ela contou. Há 2000 anos, uma mulher contar, mesmo que devia estar toda suja de sangue, né? Contar, olha que coragem. Havia um tempo que as mulheres não podiam nem comentar que estavam dentro do ciclo. É ou não é? Vamos ser sinceros. E ela contar no meio da multidão por que ela tocou nele, e ela foi instantaneamente curada, e ele termina, filha, ele traz para cá, né? Para o coração. Filha, a sua fé te curou. Né? Vá em paz. E ainda desejou a paz a ela. Ou seja, toda vez que eu me conecto, eu corro o grande risco de ser curado, de ser curada. Eu corro o grande risco de ser acolhido pelo Mestre. E eu corro o grande risco de ir em paz. Se o Mestre tem toda essa aura, essa energia, esse fluido em volta dele, a pergunta é: qual fluido, qual energia você tem carregado ao seu redor? É de luz? É de paz? As pessoas querem estar perto de você, querem te abraçar, querem estar na tua presença. Ou, fulano chegou. O famoso amigo gangorra que eu falo, né? Quando ele senta, todo mundo levanta. Já ouviram isso, né? Amigo gangorra. Quando ele senta, todo mundo levanta. A rodinha se desfaz, o nego vai desconversando. Pintou lá na porta, ixi, você viu quem está aí? Quem? Ai, nossa, já estou descendo lá para baixo. Então, nem, nem, né? Que energia você tem trazido contigo? Fica essa reflexão, fica isso para a gente degustar essa semana. Né? Que assim seja. Vamos agradecer. Se coloque em posição de oração, de agradecimento. Para você que está em casa, pense nisso. Qual energia você vem trazendo e distribuindo às pessoas e nos lugares por onde você passa. Eu desejo que essa paz a gente possa levá-la para a nossa casa. Tá? Que assim seja. Deus Pai, Senhor, Criador de todas as coisas, mais uma vez nós agradecemos a oportunidade da Tua presença, da Tua luz, da Tua bênção, da Tua força. Agradecemos nosso amado irmão Bezerra, sempre presente conosco, com toda a sua comitiva do bem, aos andares superiores de luz que se fazem presente, a nossa gratidão, e que assim possamos terminar essa noite em paz, na presença da luz divina, que assim seja. Pai nosso, estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Que Deus Pai nos abençoe, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A bênção a quem é de bênção, uma boa noite a todos, que assim seja.